Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um ótimo e santo dia para nós. Hoje Jesus vai dizer que quer caminhar conosco passo a passo. Por isso que precisamos acompanhá-lo. Por isso que diz o Evangelho que precisamos sempre pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, porque Ele já garantiu que estará conosco. Então vamos acompanhar por que a barca dos discípulos onde Jesus estava não virou. Vamos acompanhar diante das tormentas, das tempestades. Evangelho do dia, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que essa resposta aí para a última frase do Evangelho, que é uma pergunta que se diz: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Foi a resposta de ontem na festa de São Pedro e São Paulo. Jesus está perguntando quem é ele, para que de fato nós possamos professar a nossa fé com firmeza, com certeza de que ele está conosco, que vai nos ajudar sempre a vencer as tempestades. Ontem, a inspiração de Deus no coração de Pedro proclamou que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Se ele é o Filho do Deus vivo, como ele prometeu, estará conosco até o fim dos tempos. E durante a vida, como assim Jesus o fez hoje no Evangelho, entra na barca, como diz aqui, e os discípulos também o acompanham. Só que lá junto, mesmo com Jesus, mesmo estando com Jesus, houve uma grande tempestade. Foi tão forte a tempestade no mar que a barca estava quase sendo coberta pelas ondas. E aí, é claro, se você estivesse lá, eu também, nós estaríamos com medo. Eu estaria. Mas aqui é o ponto central do Evangelho, que faz nos afastar do medo. Porque até o momento em que nós não tivermos certeza de que Jesus está conosco e vai nos ajudar a vencer as tempestades, o medo sempre vai tomar conta de nós. O medo é humano, isso faz parte da humanidade, mas ele não pode continuar sempre conosco. Ele vem aquele momento no sentido de sobrevivência, no sentido de dizer que o perigo está ali, mas para depois nos levar a vencer esse perigo, as tempestades, os problemas, as dificuldades, para que a gente possa deixar que o nosso coração, que está aflito, ele comece a se acalmar, a ter paz. Por isso que Jesus hoje tem o poder para acalmar as tempestades e trazer paz aos corações aflitos. No Evangelho de hoje, Jesus está dizendo para você, para mim, como ensinou aos discípulos, que eles não tenham medo, porque as tempestades irão sempre acontecer. A força dos ventos e o mar irão sempre agitar a nossa vida. Por isso Jesus está dizendo: olha, você vai passar por essas situações durante toda a vida. Agora, se você confiar em mim, acreditar que eu estou com você, no caso eu, você e todos nós, iremos vencer as dificuldades. Deus está dizendo que nós iremos vencer na presença dele, com ele, sendo sempre estimulados e avançarmos, vivificados pela fé, pela sua presença. Isso é maravilhoso. Então Jesus deixa claro, muito claro no Evangelho de hoje, quem tem que vencer
É você, eu, todos nós. A vida de cada um. Cada um tem seus problemas diferentes, de acordo com as circunstâncias da vida. E é por causa das questões com relação à família, ao trabalho e assim por diante. Na comunidade, na igreja. Então ele quer que nós vençamos. Por isso que ele pergunta aos discípulos: homens, não tendes medo, homens de pouca fé. E aqui Jesus vai com a presença dele, depois que os discípulos se desarmam do medo que deixa realmente Jesus acontecer na vida deles, Jesus acalma os ventos e o mar. E aí eles começam a perceber que este homem de fato é Deus, é aquele que se apresenta com o poder que diz para acalmar as tempestades e trazer paz aos corações dos discípulos, meu, seu e de todos nós. Vamos adiante, sempre pedindo que o Senhor aumente a nossa fé para enfrentar as tempestades interiores e encontrarmos em Jesus consolo, força e serenidade. Para também, em meio às incertezas da vida, temos um coração firme e confiante, acreditando que Jesus está conosco a cada momento da vida. Deus te abençoe, um ótimo e santo dia para você e toda a família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.